Fala galera, tudo beleza, mano? Aqui quem tá falando é o Vitor Gamer Plus. E no vídeo de hoje, galera, eu vou assistir aos 21 maiores erros de animação em Peppa Pig. Vambora! Todo mundo que acompanha Peppa Pig sabe o quanto essa série é divertida e cheia de situações engraçadas. Mas será que você já percebeu alguns pequenos deslizes de animação que aparecem durante os episódios? Vamos explorar alguns desses momentos. Por exemplo, no episódio em que Peppa visita a casa da Molly Toupeira, que fica localizada numa toca embaixo da casa da Rebeca Coelho. Ao entrarem no quarto da Molly, notamos alguns detalhes, como uma escada, uma caixa de ferramentas e um desenho de duas flores acima dela. Tudo parece estar no lugar, mas em uma cena seguinte, vemos que o desenho das flores está magicamente ao lado da escada. Ué, mano, é porque talvez eles mudaram, né, de lugar. E não mais acima. Que viagem, não é? Eles mudaram, né, velho? O negócio... Talvez a Peppa Pig mudou ali o negócio, sei lá, velho. Mesmo? Que viagem é essa, velho? Ainda no mesmo episódio, vemos que o Papai Pig vai buscar a Peppa na casa da família Toupeira. Ele entra no quarto da Molly, amiga da porquinha. Nessa cena, vemos que tudo está em seu devido lugar. Mas, surpreendentemente, um novo elemento aparece. Um quadro na parede que definitivamente não estava ali antes. Parece... Ué, mano, como assim, velho? Por que colocaram um quadro ali, velho? Será que quando o Papai Pig tava chegando colocaram esse quadro ali? Sei lá, velho. Que os animadores decidiram acrescentar um toque decorativo de última hora. Apesar de ser um dos maiores desenhos da história, conseguimos encontrar 20 erros em Peppa, que com certeza você vai querer conferir. Então, se prepara que agora vamos entrar de cabeça e focinho no universo incrível da Peppa Pig. Encontramos um outro erro no episódio, em que Peppa e seus amigos visitam o centro de lazer infantil, onde todos os brinquedos são super coloridos e fofinhos. O Edmond Elefante está pulando numa almofada de borracha. Observamos que existem dois dados... Mano, eu vi ali, mano, um irmãozinho do Danicão, velho. Eu vi a irmãzinha... Mano, eu vi o irmãozinho do Danny e do Pedro Pony, velho. Que isso, mano? Tem personagem misterioso, velho. Meu Deus. Laranjas idênticos embaixo dele, ambos com as mesmas letras H e E. Além do número 3, parece que os animadores decidiram repetir o dado para preencher o cenário, o que não passou despercebido. Outro exemplo de erro na série acontece no episódio em que Suzy Ovelha, a melhor amiga de Peppa, vai brincar na casa da porquinha. Logo no começo, as duas amigas tiram um monte de brinquedos do cesto e espalham pelo quarto. Vemos a Peppa e a Suzy se divertindo, mas o George logo quer participar da brincadeira. No entanto, a irmãzinha não deixa. Enquanto isso, observamos um detalhe curioso. A buzina amarela ao lado do caderno verde no chão, de repente, some sem explicação. E logo depois, do nada, Ué, mano, talvez a Suzy ela colocou dentro da caixa, velho. Talvez é isso, né, mano? A buzina reaparece em outro canto do quarto, como se nada tivesse acontecido. Seriam... Ué, mano, deve ser a Peppa ou a Suzy que colocou o negócio ali, né, velho? Toy Story versão Peppa Pig? Neste mesmo episódio, quando George desce para comer cookies com sua mãe, ele escuta as garotas se divertindo. Observamos um detalhe interessante. Agora há um desenho na parede, mas não é o de dinossauros que estava antes, e sim de um elefante e um sol. E o mais estranho é que esse desenho já tinha aparecido em outro lugar anteriormente, ao lado da beliche da Peppa e do George. Parece que o desenho simplesmente se teletransportou para outro lugar no quarto. Mano, será que a Peppa e a Suzy tiraram os desenhos dali e colocou em outro lugar do quarto, velho? Será que é isso, mano? Relaxa que tem mais! Antes, quando Peppa e Suzy tiram os brinquedos do cesto, o primeiro item que elas pegam é uma caixinha surpresa que chega a se abrir no processo. Logo após conversarem com George, o brinquedo desaparece misteriosamente do chão. Diferente da buzina, não o vemos mais no episódio. Será que os animadores simplesmente esqueceram dele? Talvez tenha dado preguiça de redesenhar a caixinha, né? Ué, mano, Ainda a falando Suzy sobre o episódio colocou dos ali o brinquedos, negócio, velho. Ele há mais colocou um na erro caixa. engraçado. Logo no começo, enquanto Peppa e Suzy estão Ele ao lado colocou do na cesto de caixa, brinquedos, podemos ver na parede dois desenhos de dinossauros, provavelmente feitos pelo George. Pouco depois, vemos as garotas se divertindo de novo. Mas dessa vez, os desenhos de dinossauros na parede simplesmente sumiram. É como se nunca tivessem estado ali. Se você tá curtindo essa incrível lista de erros, prova pra gente e comenta Ué, mano, a aqui Suzy embaixo. e a Peppa George, tiraram os desenhos dali, velho. Ah, não, velho. Anúncio de novo não, cara. vamos fazer o mesmo.
Um dos episódios que mais me fez rir em Peppa também traz Galera, eu um vou ir detalhe que aqui não pra faz minha sentido sala, algum. mano, porque Durante minha uma mãe, aula ela de tava segurança, passando o pano doutor aqui na Urso cozinha, instrui velho. as crianças a tomarem cuidado passando ao andar, pano aqui na mas cozinha, tropeça deixa em eu uma te bola passar. e rola pelo Então, vale, mano, caindo em cima de algumas plantas cheias de espinhos. Na cena, vemos que a ambulância galera, está o urso completamente caiu ali no fechada, negócio. mas logo depois, Caiu ali quando da o doutor bola. Urso aterrissa em uma árvore cheia de maçãs que caem em sua cabeça, a porta do motorista aparece misteriosamente aberta. Quem será? Ué, mano, eu acho que os personagens abriram, velho. Eu acho que a Madame Gazela abriu, velho. Será, velho? Será que abriu a porta enquanto todo mundo assistia ao doutor Urso se acidentando? Mistério total! Depois, quando Madame Gazela e as crianças entram na ambulância para ajudar o doutor Urso, eles se posicionam nas portas de trás. De um lado está Peppa e do outro Molly Toupeira. Só que ao chegar perto da árvore de maçã, onde o pobre do doutor Urso está jogado, vemos que a Peppa mudou de lado. Agora acompanhada por Rebeca Coelho e Molly Toupeira. Ué, mano, a sumiu Molly saiu completamente, dali, velho. como se elas tivessem Com trocado de certeza a posição, Molly saiu dali e apenas foi- enquanto a ambulância dava ré. Foi ali pra frente, Além disso, velho. Com Madame certeza é Gazela, isso. que estava ao volante, pela lógica deveria sair pela porta do motorista. Mas, magicamente, ela aparece do outro lado da ambulância, deixando Ué, a gente mano, é confuso. porque Parece ela que os passou animadores ali. realmente gostam de brincar com a nossa mente. Voltando ao episódio do Centro Infantil Eu de não Lazer, entendi também, enquanto as velho. crianças se divertem, as mães ficam em uma Não entendi enrascada. também. Em um determinado Não momento, entendi. vemos que Mamãe Pig e a Senhora Coelho estão presas juntas na mesma almofada gigante. É. E entre as cenas, podemos ver que um dado colorido que estava ao lado da Mamãe Pig aparece mais distante dela logo na cena seguinte, como se tivesse se movido sozinho. Ué, mano, as crianças devem ter jogado ali pra frente, velho. Só pode ser isso, mano. Efeito Toy Story, lembra? Ainda no mesmo episódio, temos uma cena interessante com Richard Coelho passando por um brinquedo que possui 2 cilindros de espuma bem fofinhos. Ao lado podemos ver que há vários dados coloridos, e se olharmos bem, vamos perceber que o mais próximo é vermelho, com as letras J e C e o número 5. Mais adiante, numa visão mais ampla de toda a cena, notamos que ao lado do dado vermelho aparece outro dado, com a letra F e o número 4. E é agora que começa o mistério. Quando Não, as mas crianças se recusam a tiram dali, sair velho, o dado e a Senhora colocou Coelho ali. entra no brinquedo para pegá-las, Mamãe Pig também entra para ajudar e acaba ficando presa. Nessa hora, vemos que apenas o dado com o F permanece ao lado da Mamãe Pig. O dado com as letras J e C sumiu completamente. No Ué, mesmo mas as episódio, crianças tirou só que dali em outro a momento, J e quando C. Papai Pig, Peppa e Suzy chegam, outra coisa estranha acontece. Vemos 3 balões no teto. Até aí tudo bem, três só que na balões, cena seguinte, porque é mais fácil, balões mano. aparecem ao lado deles, como em um passe de mágica. Falando Ué, em mano, brinquedo, voltando deve ao ser as episódio em pessoas que que as tirou 2 dali, melhores velho. amigas da série Acho vão que brincar isso, mano. juntas, Mano, sem o meu George, cérebro tá quando Peppa e derretendo Suzy já, tiram os cara. brinquedos do cesto, porque eu não a primeira entendi. coisa que elas pegam é uma caixinha surpresa. Depois de conversarem com George um pouco, o brinquedo simplesmente desaparece. Dessa vez, Mano, o brinquedo ué, a some Suzy colocou ali completamente, dentro da como se os caixa. animadores tivessem esquecido Pois dele. é, galera, E, eu- como em um eu passe de peguei mágica, tudo aqui também nesse você vai vídeo. poder assistir vídeos da Peppa, sempre que quiser aqui no nosso canal. É só clicar no botão de inscrição aqui embaixo. Como já deu É, galera, se inscreve aí no canal também, mano. Se inscreve nesse canal aqui, se inscreve no canal também, tá? para perceber, muitos objetos misteriosamente aparecem e somem nos episódios de Peppa Pig. E uma cena específica me deixou bem intrigado. Isso ocorre no episódio em que a família Pig vai à delegacia para tentar localizar o dinossauro de brinquedo do George. Ao olhar a mesa da delegacia, vemos que há uma caixa com 2 rosquinhas bem apetitosas que certamente vão ser devoradas pelos policiais em breve. Quando os policiais se aproximam de George para anotar os detalhes, eles se dirigem ao depósito e, de repente, a caixa e as rosquinhas desapareceram. Será que mano, Papai Pig aproveitou Ué, mano, eles comeram e jogaram a caixa no lixo, é isso, velho. Tô explicando tudo nesse vídeo já. a distração e comeu as rosquinhas rapidinho? Só nos resta imaginar. Em outro episódio bem interessante, notamos um outro erro. Madame Gazela pede para os alunos levarem desenhos para ir à escola. E as crianças levam o desenho de dragão do Papai Pig para da escola. A parede está decorada com desenhos, incluindo uma borboleta, uma cenoura e um pequeno trator, todos com uma estrelinha em cima. Só que quando Madame Gazela entrega a estrela para o Papai Pig, vemos que a disposição dos desenhos mudou completamente. O trator aparece logo abaixo da borboleta e a cenoura foi movida para o lado. Será que Madame Gazela reorganizou os desenhos? Vamos para Não o sei, momento em que velho. Papai Pig decide ir ao sótão para pegar o desenho de um dragão que ele mesmo fez quando era criança. Ao lado de algumas caixas, onde há uma bolsa azul, notamos um quadro bem abstrato encostado.
E atrás dele, um baú. Quando o Papai Pig encontra sua velha pasta da escola, vemos que o baú atrás do quadro misteriosamente desapareceu. Voltando ao Meu sótão, Deus, velho, depois o que o quadro baú desapareceu. desapareceu, vemos que o quadro que antes estava ao lado das caixas, agora está Ué, mano, magicamente atrás deve do ser o Papai Papai Pig. Pig Sem que dúvida, tirou e é um colocou mistério ali, típico velho. do Só sótão pode da ser família isso. Pig. Mudando de tema, em outro episódio, o Papai Pig decide ensinar as crianças a fazerem suas próprias poças de lama. A Peppa está bem próxima do George, da Candy e da Suzy. Mas, na cena seguinte, vemos que Peppa está magicamente distante das outras crianças. Ué, como mano, se ela tivesse é porque a Peppa foi teletransportado. pra frente, No velho. mesmo episódio, Pô, mas esse avançando pessoal um é pouco, tudo temos burro, uma cena velho. em que Papai Tudo Pig burro. mostra às crianças como funciona o concreto que ele e sua equipe estão usando para construir o novo parquinho. As crianças assistem com atenção e vemos George bem ao lado de sua irmã mais velha, Peppa. Logo depois, Papai Pig, sem pensar muito, decide pular no concreto. Oxi, velho, Papai Com Pig certeza não é afundou uma no poça de concreto. lama. E Edmond Papai Elefante Pig vai explica que ficar o concreto preso ali. endurecerá rapidamente. Neste exato momento, George desaparece misteriosamente de onde estava ao lado Ué, da mano, é Peppa. porque o Aposto George, eu que acho você que ele foi também ali se atrás, perguntou, velho. Eu será acho que ele caiu saiu no dali, concreto? foi ali atrás e Felizmente depois não. voltou. Logo em seguida, George reaparece ao lado da Peppa, um pouco mais à frente do que estava antes. Esse pequeno sumiço quase me deu um susto. Apesar de todos esses pequenos erros, Peppa Pig continua sendo um desenho super divertido. É, e se você realmente. quer continuar curtindo, é só escolher um dos vídeos na tela para continuar assistindo. Nós separamos Não tá mais vídeos aparecendo no incríveis vídeo, só para velho. você. Olha esse item que achei na Shopee kkk. Então, galera, é isso, mano. Eu espero que vocês gostem desse vídeo, tá? Espero que vocês gostem, velho. Deixa o like, se inscreve aí no canal e tchau, galera.